Família. As pessoas têm uma fantasia do que é família. Quando eu pergunto assim, família para você é o quê? Ah, minha mãe, às vezes meu pai. Ah, tem irmão às vezes também, né? Pronto, isso é família. Isso é família? Isso não é família. A questão é qual é o grande tamanho da família. Aliás, é o último tema que está aqui, mas já vou começar por aqui. O que é família? Avô é família? Ah, é, avô? É, avô, é, então avô é. E bisavô? Ah, bisavô, e tataravô. E, não sei, aonde coloca o limite de família? E família tem limite aonde? No passado e no futuro. Filho é família? Ah, é. E neto? E bisneto? E tataraneto? Mas eu não tenho. Mas se você não olhar para ele, você não vai ter. Se você não construir alguma coisa adequada agora, lá na frente não tem. E aí o que acontece? Acaba com a família. Família é uma onda. Família é onda, não é matéria. Física quântica. Família é uma onda. E nós vamos materializando se fizermos aquilo que for adequado. O que é isso? Fluxo de amor, que está até aqui embaixo também. Isso é uma onda de amor, família. E aí vai materializando. E se eu consigo materializar essa onda de amor, eu estou sendo fiel a quê? A toda essa família, grande família que vem vindo. Todos que já passaram fizeram a sua função. Qual é a função? Claro, vira adulto, casa, tem filhos, prepara filhos para a vida, vira adultos, casam, tem filhos, preparam filhos para a vida, vira adultos, casam, tem filhos, prepara filho para a vida. Não é simples? É, deveria, né? Toda a natureza funciona assim, toda a natureza. Se você pegar planta, se você pegar qualquer animal, o que acontece? A planta, pega a árvore aqui fora, tá cheio. A árvore cresce, de repente tem frutos, tem sementes. O que vai acontecer com isso? Procriação. O que é isso? A semente vai cair em algum lugar. Para quê? Para gerar uma vida nova, vida na matéria, porque a vida é onda. Pronto, materializou. O que vai acontecer com essa planta? Vai virar uma árvore, que vai gerar frutos, que vai fazer o quê? Não é simples. Interessante, né? Porque ser humano começa a questionar, não sei se eu quero ter filho, não sei se eu vou casar, não sei... Ixi, quando começa a questionar dinâmicas naturais, é porque a família está doente. Daqui a pouco vamos questionar se eu respiro ou não respiro. Eu vou questionar se eu ando ou se eu fico sentado. Não sei, eu optei por ficar sentado minha vida inteira. Eu tenho direito à escolha. Eu falo, gente, isso é uma doença. Quando você foge do mundo natural, você está doente. É simples. Isso aí, Hipócrates, lá atrás, ele falava que o ser humano tem que fazer o quê? O que era referência de saudável. Referência de saudável é ser natural. O que é ser natural? Respeitar as leis da natureza. Que na sistêmica você chama de leis e sistemas. Lei da natureza. É simples. A hora que você foge da lei da natureza, você adoece. E aí você vai ver doenças físicas, doenças emocionais, doenças familiares e assim por diante. Bom, para que formar uma família? É uma coisa simples, que é um chamado da natureza. Para a vida continuar. Ah, mas então, quem deu a vida para mim? Ah, foi minha mãe e meu pai. Vida é muito maior do que ser humano. Pai e mãe nunca dá vida para ninguém. A vida passa por eles quando eles se harmonizam com a vida. Se vocês se harmonizarem com a vida flui dentro de vocês. Se vocês não se harmonizarem, a vida não flui. E ninguém é dono da vida. Minha mãe não me deu vida nenhuma, nem meu pai me deu vida. Se ela me deu a vida, eles me deram a vida, eu vou ficar devendo para eles. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que devolver minha vida para eles. Aliás, tem gente que faz isso. Querida mãe, querido pai, entrego a minha vida para você. Você vive no meu lugar. Eu carrego os seus problemas, eu morro por você, eu carrego as doenças e você fica com a minha vida. Parece brincadeira, mas está cheio disso. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Cada um é responsável pela semente, sei lá, vou colocar assim, pela mônada, pela partícula de vida, divina, de vida que você tem. Você é responsável por essa vida que está dentro de você. E você tem que respeitar essa dinâmica de vida que você tem. Por isso, vida, não, ninguém é dono de vida, mas você é responsável pela vida que você carrega. Você é responsável pela vida que você carrega. Isso te conecta com um sistema muito maior, mas muito maior. Bom, para que formar uma família? Para que a onda da vida continue, para que a família continue. Se não tem, forma a família, adivinha para quê? Para que essa onda de vida vá para as próximas gerações. Simples. Essa onda continua nessa família. Se essa família é doente, vai ter problemas, e o que vai acontecer? A família morre. O que é morte de família? Quando não gera mais descendentes. A onda passou, mas não teve materialização. Então essa família afunda. E por que a família afunda? Porque todos os seres e todos os sistemas que não se alinham com a vida morrem, extinguem, acabam. Por isso, família, nós podemos ver o que é doença familiar e até o que é morte familiar. Hoje em dia eu falo que eu sou médico de sistemas, que no fundo é isso. Eu estou avaliando se o sistema está saudável ou está doentio. Se o sistema está doentio, as relações de casal começam a dar um monte de problemas, não conseguem lidar com o diferente. Você percebeu que para montar família, você tem que casar com o diferente da sua família? Olha que interessante. Diferente da sua família. Para montar uma nova família. O que é saudável para uma família? Interessante, né? Sumir com o passado, mesclar com outra no futuro, para gerar uma nova. Por isso tem que aprender o quê? A amar o diferente e integrar com o diferente. Família.
é uma força natural de vida. Porque sem família não há possibilidade de vida, nem de formar uma nova vida, e também não há possibilidade de cuidar dos novos seres. A natureza criou uma dinâmica interessante. Nós somos répteis? Não. Como é que funciona a réptil? Coloca o ovo, o sol esquenta, o bicho nasce, acabou. Não tem que fazer mais nada. Tem função materna e paterna lá? Não. Por que nós precisamos de função materna e paterna? Porque nós somos seres com um cérebro, entre aspas, desenvolvido, né? Porque muitas vezes parece mais burrice do que inteligência. Nós demoramos demais para evoluir. Demais. Para um animal nascer e se tornar adulto é muito rápido. Porque senão ele não sobrevive. Por isso, você pega um cachorrinho. Quanto tempo o cachorrinho precisa da mãe? E nós? Quanto tempo nós precisamos? E não é só mãe, é mãe e pai. Porque nós demoramos muito, demoramos anos para poder virar um adulto. E aí a natureza, o que fez? Criou uma dinâmica, porque se não tiver uma família, fica mais difícil desse ser virar adulto. É simples, é uma força natural. Isso é natureza. O ser humano vai aprendendo muito. O ser humano desenvolveu uma coisa que chama consciência. E aí precisa de muitas relações e muito tempo para preencher esse computador aqui em cima. Precisa baixar muito programa aqui. Os outros praticamente já sabem. Quem ensinou a tartaruga a nadar? Quem ensinou a tartaruga a andar pelo mundo? A mãe estava lá do lado? Não. Aquilo que já está um imprint dentro dela, ela faz. Nós não, nós precisamos de muito aprendizado. E não é só de família, nós precisamos de aprendizado de família, de escola, de muitas coisas. Nós precisamos de muitos relacionamentos para nos tornarmos um adulto. Por isso a família precisa ter uma força para que os novos seres da família tenham uma segurança e um preparo adequado para que eles possam nascer para a vida. Parto paterno e parto materno, que eu já vou falar. Se não tiver isso, ele não está bem preparado para a vida. É assim que a natureza funciona. E aquilo que não segue as leis da natureza vai para a extinção. E hoje em dia a gente vê um monte de famílias se extinguindo, indo embora. E por quê? Porque não sabem amar de uma forma natural, não sabem se conectar com a natureza. Aliás, a nossa mente doentia fala, eu estou acima da natureza, eu posso inventar qualquer coisa. Cada um pode inventar o que quiser na cabeça. A questão é que vai pagar o preço daquilo que inventou. Por quê? Porque a vida e a natureza não está nem aí porque a gente acha, o que a gente pensa, porque eu acredito. Vocês acham que a vida está aí porque vocês acreditam? Ah, eu vou tecer um comentário, vou fazer uma filosofia de vida. A vida não está nem aí, você inventa o que você quiser. Se souber viver, ótimo. Não sabe viver, não vive. Quer aproveitar o melhor da vida, aproveita. Quer ter propósito de vida, tenha. Quer inventar um monte de explicações, historinhas e justificativas para não viver de uma forma adequada, inventa. Só que você paga o preço. É simples. A vida liga para isso? Quem dá bola para esse monte de pensamentos esquisitos que nós temos? Daqui a milhares de anos, isso aqui é motivo para dar risada. E olhe lá. Mas a vida não está nem aí para isso. Bom, então vamos lá. Então, formar uma família. Família é uma onda, um fluxo natural de amor. E é interessante, né? Porque hoje em dia tem estudos de DNA. Você já viu no WhatsApp, você deve ter recebido. Você começa a fazer um mapeamento genético. De repente, nós vamos descobrir que todo mundo aqui é parente. Aliás, na realidade é, porque nós viemos. Qual o primeiro ser vivo que teve no mundo? Uma bactéria. Então, nossa, um monte de avó é uma bactéria. Conclusão, somos todos filhos de uma bactéria. Porque é o primeiro ser vivo. É de lá que nós viemos. É a nossa família. E tem gente que tem pavor de bactéria, né? Você sabia que vocês têm mais bactéria no corpo do que célula? E se tirar essas bactérias, vocês morrem? Vocês são um universo, vocês são um planeta, tem um monte de seres vivendo dentro de você. Vocês são um sistema. E se tirar todas essas bactérias, vocês morrem. E nós precisamos dela. E a gente acha que a gente é um ser único. Ai, meu Deus do céu. Quanta fantasia a gente tem. Parto. Para você existir numa família, então você vem de... Você é fruto do quê? Da sua mãe ou do seu pai? Da sua mãe ou do seu pai? Ó, isso aqui é uma loucura, pá. Você é fruto do amor de dois seres, nunca de um ser. Você é fruto da relação. Ninguém pode ser dono de um ser humano, vocês sabiam? Nenhum ser vivo deve ser escravo de ninguém. Você é meu, porque isso aqui é escravidão, você é meu. Eu fiz você. Ah, eu fiz você. Você está achando que é Deus, né? Vocês não conhecem essas falas? Eu empresto minha mãe para vocês, se quiserem. Porque ela acha que foi ela que fez. Todo mundo é fruto de uma relação, não de um ser, e sim da relação. Nosso universo é feito de relações. Seres vêm de relações. A relação é o importante, não o ser. Um ser que não tem relação não tem filho. Ah, mas Fernando, dá para fazer fertilização in vitro? Sim, dá para fazer um monte de coisa. Já está completamente fora da natureza. Dá, que dá para fazer, dá. Mas está tudo artificial. Significa o quê? Que já tem uma falha na natureza. Mas Fernando, você tem que entender. A vida não está nem aí. Você pode fazer o que você quiser. Toda vez que o ser humano desafiou a natureza, se deu mal. A natureza sempre vence. É impressionante, né? A natureza sempre vence. Todo mundo é fruto de uma relação, não de um ser, e sim da relação. Nosso universo é feito de relações. Seres vêm de relações.
A relação é o importante, não o ser. Um ser que não tem relação não tem filho. Ah, mas Fernando, dá para fazer fertilização in vitro? Sim, dá para fazer um monte de coisa. Já está completamente fora da natureza. Dá, que dá para fazer, dá. Mas está tudo artificial. Significa o quê? Que já tem uma falha na natureza. Mas, Fernando, você tem que entender. A vida não está nem aí, você pode fazer o que você quiser. Toda vez que o ser humano desafiou a natureza, se deu mal. A natureza sempre vence. É impressionante, né? A natureza sempre vence. E a gente fica brigando com a natureza. Então tá aqui, todo mundo veio de uma relação. Relação. Nunca de um ser. Por isso não existe meu filho. É meu de posse. Ele não está lá para mim. Isso é, aliás, é um abuso. Porque ninguém existe para o outro. Aqui, para você nascer, você tem no ser humano tem dois partos. Tem o parto materno e parto paterno. Parto materno da relação, relação o que que é? Olha lá, dois opostos complementares que se unem para formar um todo. O ovo é a junção de dois gametas, espermatozoide e óvulo. Tem que ser. Está aqui, ó. São dois diferentes que se complementam, que se integram. E aí você é a junção. Daqui sai o novo. E aí o que acontece? Essa essência de vida primeiro tem que passar por um local que vai acolher, alimentar, para que de um ovo, de uma célula, surja um ser. De um ovo vira um bebê. Aonde isso ocorre? No útero materno. Nesse lugar tem a transformação de uma célula num ser. E quando esse bebê está pronto, ele precisa o quê? Nascer. Quem já passou por gravidez aqui, o bebê está lá, aquilo está crescendo. No começo é tudo lindo, maravilhoso, chega na hora, aquilo vai crescendo, não dá nem para respirar, não tem posição. Começa a vir um grande desconforto para a mãe e para o bebê. E por que desconforto? Porque a vida vem o desconforto para você tomar atitude. Vocês sabiam? Cada desconforto que vocês têm é porque vocês precisam tomar uma atitude. E tem gente que adora adaptar e sobreviver a desconfortos, né? Vem um desconforto, chega uma hora que não dá mais para aguentar, nem para o bebê, que não tem mais para onde crescer, e nem para a mãe. O desconforto é dos dois. O que está na hora de acontecer? De acabar esse ciclo de vida. Se esse ciclo de vida não acabar, o que vai acontecer? Se o ciclo não morre, os dois morrem. É regra. Na nossa evolução, está cheio de ciclos de vida. E o ciclo é assim, o ciclo é um pedaço, está ali. Daqui a pouco não dá mais para ficar naquele ciclo. Se eu não avançar, eu morro. Quem tem que morrer é o ciclo, não você, porque aquele ciclo já acabou, já venceu a fase dele. Próxima fase, próxima fase, próxima fase. Casamento tem fases, família tem fases, vocês têm fases. E tem uma hora que tem que acabar aquela fase. Se você não deixar aquela fase morrer, aquilo te mata. Tá? É assim que funciona. Sabedoria do ciclo. Você tem que entender que ciclo você já devia ter deixado para trás e você ainda está carregando essa porcaria. Isso é o tal do ego. Ego foi feito para cada ciclo de vida. Aquele ego serve para um ciclo de vida. Próximo ciclo você tem que ter outro ego. É um outro eu. Ego é eu, é um outro eu. Adaptado para aquele ciclo. Então, se eu sou estudante, eu sou estudante, então tem um ego de estudante. Agora entrei na faculdade, continuo sendo estudante, mas agora estudante de faculdade. Não é diferente do que o pré-primário? Claro que é, pô. Aliás, eu não fiz pré-primário, nem sei o que é isso. Ainda existe pré-primário? Acho que nem tem, né? Bom, acabou, né? Agora, não sei, antes era jardim da infância, agora eu não sei mais se... A minha neta já entrou na escolinha também, não sei o que é aquilo lá. É creche, escolinha, nem sei mais o que é. Bom, então, são ciclos naturais de vida. Ciclos naturais de vida. Encerrou, começa um novo. Sempre. Então aqui, nesse ciclo, depois eu falo melhor dos ciclos, aqui está o bebê. Quando vem o bebê, ele não fica todo encolhidinho, apertadinho lá dentro. No começo ele está lindo, leve e solto. Chega uma hora e começa a desconfortável, fica desconfortável. Chega uma hora que dá vontade de fazer o quê? Expandir. O bebê vai sair de um lugar conhecido, que foi muito bom, mas não dá mais para ficar. E para onde ele vai? Para um lugar que ele não sabe direito o que é. Mas a vida diz que ele tem que ir para lá, senão ele morre. E hoje em dia a gente faz de tudo para ficar num lugar horrível, desconfortável e tentando sobreviver. Louco, né? Aliás, praticamente todos os clientes que me procuram estão o quê? Presos em ciclos que não nascem. Estão presos lá. Porque não pode, porque eu não posso sair, porque você entendeu, porque tem meu pai e minha mãe, porque você está entendendo, Fernando? Você nem compreende. Você não tem amor no coração. Porque... Esse bebê deve ser frio também, não tem amor no coração. Ele vai abandonar a mãe, ele vai sair, vai deixar a mãe no vazio. Se ele não nascer, ele e a mãe morrem. A relação morre, tudo morre. Bom, o bebê nasce do útero para a vida? Não, não é tartaruga. Ele vai para o outro útero. Ele vai para o útero paterno. Aqui é o útero materno. Ele vai ter que nascer. Saindo daqui, ele vai para o útero paterno. A casa. Órgãos femininos internos, órgãos masculinos externos. Vocês já perceberam que tem uma diferença? Mulher é para dentro e homem é para fora? Vocês nunca perceberam? Olhando lá embaixo, vocês nunca viram? Prestem atenção. O útero da mulher lá dentro, o útero do pai aqui fora. A casa é o útero paterno. Na casa vai ter uma transformação de um bebê para um adulto. E a hora que vira adulto, o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu na gestação. Desconforto. Não dá mais para ficar aqui.
A vida é do meu jeito ou do seu jeito? Quem manda nessa casa? Quem deveria mandar? O que vai acontecer? Um grande desconforto. A hora que vira adulto é o parto paterno. Vai, segue sua vida. Você é capaz, vai construir o seu universo lá fora. Aliás, qualquer ser da natureza, desde uma planta na semente até os animais, viram adultos, pergunta se o leão continua cuidando do filhotinho dele. Põe para correr. Por quê? Porque ele odeia, que ele não tem Deus no coração? Não, porque ele tem que viver a vida dele. Porque agora você está pronto para viver a sua jornada de vida. Se você ficar perto de mim, você não vira nada. Eu vou ser sempre o mais e você será sempre o menos. Você sempre será filho e eu sempre serei pai e mãe. Vai crescer? Não cresce, não vira nada. Não vira nada. E às vezes é o oposto. Não, você está aqui, você tem tudo. Eu vou te dar tudo o que você precisa. Quando a gente dá tudo que os filhos precisam, serve para quê? Cortar as asas dele. Não voe. Você não precisa voar, eu te dou tudo. Uma gaiola. Nós estamos fazendo isso para o benefício dos filhos. Não, estou usando o filho para preencher meu vazio. A hora que esses pais morrerem, os filhos não sabem mais voar. E aí como é que vai virar? Isso é saudável? Não. O que eu estou falando? Eu já estou dando conceitos do que é família saudável e família doentia. Uma família saudável, qual é o verdadeiro ou o maior objetivo dos pais? O maior objetivo dos pais. Se eles fizerem isso, eles fizeram a função saudável de pais. Tornarem-se desnecessários. Quando o pai e mãe é desnecessário, eles fizeram a função. Quando eles continuam necessários, esse ciclo tinha que acabar. Onde acaba? Parto paterno. Chega. No parto materno, a criança absorveu desse ciclo de vida no mundo uterino para se tornar um bebê. Aqui, absorveu da família, do casal, o suficiente para se tornar adulto e caminhar para a vida. É simples. Agora é a vez dessa semente caminhar para a vida e construir a sua própria vida. Toda vez que eu dou muitas coisas para os filhos e fico o tempo todo cuidando deles, qual é a mensagem subliminar que eu dou? Vocês são incapazes. Vocês não servem para nada. Se eu não estiver aqui, vocês morrem. Isso é amor? Não, é amor. Eu tenho que ficar lá o tempo todo. É amor? Não. E por que eu faço isso? Porque no fundo eu preciso que eles preencham a minha vida. Então estou abusando deles, porque filhos não foi feito para preencher a vida de ninguém. Eles têm que seguir para frente. Se não seguirem para frente, a vida acaba na família. A água não vai, né? Vai ter que filhos cuidarem de pais. O que eu recebo dos meus pais, eu passo para os meus filhos. Se eu tiver que devolver para os meus pais, quem vai ficar sem? Meus filhos. Então essa família não tem futuro. Não é simples. É simples. Fluxo de amor é unidirecional. É do passado para o futuro. Nunca volta. Nunca volta. Bom, quando eu falar de leis sistêmicas, eu vou falar melhor disso aí lá na hierarquia. Fruto da relação, a relação vai transformar esse ser num adulto, e para transformar em adulto, o que vai acontecer? Eu preciso passar por vários ciclos de vida. Eu falei de 2 grandes ciclos, mundo intrauterino e mundo dentro da casa dos pais. E tem que terminar. Por isso, quando vira adolescente, começa a ter conflito, e é para ter. Porque o adolescente vai ser um ser diferente de quem? Dos pais. E tem que ser. Tipo, eu não vou fazer o que vocês querem. Eu sou diferente. Excelente. Então vai para a vida e faça o que você achar melhor. Não é simples. Então, o mundo, a vida é extremamente simples e óbvia. Aí nós inventamos tanta loucura que o óbvio vira, não, não pode. É óbvio, é simples, é só ver a natureza. Então, por exemplo, esses são 2 grandes ciclos importantes de vida. É isso aqui. De ovo para bebê, nasce. De bebê para adulto, nasce. E acabou. E qual o vínculo que esse aqui, adulto, vai ter que ter com o passado? Gratidão, uma reverência e segue em frente. Agora é a sua vez. Os pais já fizeram a função deles. Agora eles vão fazer o que os pais, os avós, os bisavós, todos os ancestrais fizeram. Todos. O que eles fizeram? Foram para a vida, viraram adulto, se relacionaram com uma pessoa diferente da família. Se casar com pessoas da família, o que acontece? É que nem animal, né? Você pega cachorro de raça. O que tem de doença é impressionante. Por quê? Porque está sempre cruzando com a mesma raça. Vira-lata, dificilmente vai ter problema genético. Interessante, né? Porque se você fica casando com pessoas da família, você tem uma chance enorme de ter problemas genéticos. Olha como a natureza é sábia. Dançar com a irmã tem graça? Diz que dançar com a irmã é que nem comer chuchu, não tem graça nenhuma, né? Mas com a irmã do amigo tem graça. Mas se o amigo dançar com a minha irmã, vai ter graça. É engraçado, né? Parece que a natureza cria uma excitação pelo diferente. Aquele que você está acostumado. Se o fluxo natural de amor, fluxo natural de energia de vida estiver fluindo, o que vai acontecer? Por exemplo, eu vou morrer, eu, indivíduo, morro. Morre a matéria, mas o que fica? A onda. Interessante, o fluxo de amor continua. Através dos meus filhos eu continuo vivo. Através dos meus netos eu continuo vivo. Dentro de mim, todos os meus ancestrais estão vivos. Não sei nem quem eles são, mas todos eles estão aqui dentro de mim. Eu tenho a força de todos eles dentro de mim. E não sei o nome, mas não interessa o nome. Eles estão todos aqui.
E se eu seguir essa lei natural da vida, eu tenho a força de todos eles. Se eu não seguir, eu estou excluindo esse monte de seres, porque minha cabeça começou a jogar para fora a essência de vida. Porque minha cabeça acha que é mais importante do que o mundo. A minha cabeça corta a relação que eu tenho com o mundo. Vocês conhecem a deusa Kali na Índia? A deusa Kali, ela vive com colar de cabeças. A função dela é uma das deusas da morte. A função dela é cortar a cabeça das pessoas. Adivinha para quê? Porque a cabeça acaba com a vida delas, então ela vai lá e corta a cabeça das pessoas. O terapeuta, frequentemente, tem que ter a deusa Kali atrás, tem que arrebentar a cabeça das pessoas, que eles estão se matando, eles estão se torturando e se arrebentando. Quem tá? A cabeça, gente. Que raio de cabeça esquisita é essa? Se você estiver alinhado com a onda, sinceramente, tem uma coisa que é interessante, tem algo que é morte e renascimento. Quantas vezes vocês já morreram? Espero que muitas. Ah, então você está falando de renascimento. Não, estou falando dessa vida agora. Eu não falei de fases? Não temos que passar várias fases? Se vocês não passarem as fases, quando vocês passam, o que acontece? Morreu um Fernando que existia lá atrás, ego. Nasceu um novo Fernando para a nova fase. Essa nova fase eu tenho que ser diferente. Eu tenho o que eu aprendi nas outras, mas agora eu tenho novo aprendizado. Outra fase. No fundo, se você olhar de ciclos de vida, ó, não é como um útero que nasce para o outro, que nasce para o outro, nasce para o outro, nasce para o outro e assim por diante. São vários úteros. Esta fase é um útero. Amanhã eu vou ter que deixar esse Fernando aqui. Mas tá legal agora, tá legal, mas daqui a pouco vai começar a ficar desconfortável, não é isso. Adivinha? Próxima fase. Vocês estão vivos? Então tem outra fase pela frente. Ah não, Fernando, já vivi todas, viveu nada. Sempre tem a próxima. Sempre tem a próxima. Tomara que vocês passem bastante, porque quanto mais vocês passarem de fases, maior vai ser a inteligência sistêmica de vocês. Vocês vão ter noção de como o sistema flui. Quem vive só aqui, não tem noção disso aqui. Não tem a mínima noção que existe isso. Acha que vida é isso aqui. Quem vive preso numa fase, o bebê que está dentro do útero, se perguntar o que tem depois do útero, ele sabe dizer o que tem depois do útero? Não. Quem está preso numa fase não sabe o que é a próxima. E é interessante, o bebê tem curiosidade para vir para cá. Se vocês observarem crianças saudáveis, as crianças estão sempre explorando os limites. Vocês nunca perceberam? Elas estão sempre explorando limites e buscando coisas novas. Por quê? Porque tem um fluxo natural de vida empurrando ela para a vida. Descubra coisas novas, arrisque-se, aventure-se. Alguém precisa ensinar a criança a se aventurar para a vida? O que a gente ensina a criança? Para parar de se aventurar. Pum, bloqueou. Por quê? Porque eu amo, eu quero segurança. Ah, é? Então eu vou deixar você bem segura para você não sofrer no mundo lá fora. O que é isso aqui? Uma prisão. Acabei de descrever o conceito de couraça do Reich. Quem já estudou Reich, o Reich fala das couraças musculares. As couraças musculares são prisões. Que prisões são essas? Um monte de nãos que não pode, que não deve, que me aprisiona. Meu corpo fica todo contraído e travado. Por quê? Porque eu não posso me aventurar para a vida. Não posso avançar na vida. E quem ensinou que não pode? As pessoas que amam. Olha como eu protejo você. Será que está protegendo? Protegendo do quê? Do mundo lá fora que é horrível. Ah, é? Isso é prisão. Isso é como a gente vai criando crenças limitantes aqui, ó. Nós vamos perdendo o essencial, que já nascemos com isso. O bebê está sempre explorando o mundo. Vê o bebê, a hora que consegue fazer um movimento. Consegue sentar? Consegue. Consegue pegar alguma coisa? Vai. Não vai atrás? A hora que consegue andar, então, e para andar? Fica de pé. Cai. De novo. De novo. Quantas vezes a criança cai e não desiste de andar? E quantas vezes vocês caem e desistem de andar, dizendo que não vai dar certo? Estão mentindo? Quantos fracassos vocês têm? Falando, não tem jeito. Interessante, né? Onde foi parar esse fluxo natural de vida? Perdeu em algum canto, né? Por isso, assim, se vocês tirarem os bloqueios, naturalmente a motivação flui. É que nem um rio. O rio está descendo. A hora que você represa, ele para. Aí fica aquela energia parada. Solta aquilo. Naturalmente ele já vai. Se vocês soltarem as barreiras, o que acontece? O fluxo de vida começa a seguir. E o que precisa é romper as barreiras. E para que aquelas barreiras estão ali? Por amor. Amor? Saudável ou doentio? Doentio. Por que eu tenho que castrar o movimento natural de uma criança? Para que ela não se afaste de mim. E por que ela não vai se afastar de mim? Porque ela é minha. Meu brinquedo vai embora. E quem disse que aquilo é brinquedo? Por isso tem que ser adulto para montar uma família e respeitar a família. Criança não respeita a família. Por isso as famílias vão se destruindo. Quem deveria ensinar a ser adulto? Os pais. E os pais são adultos? Se forem, erga as mãos aos céus, porque é raridade hoje em dia achar uma família onde tem pais adultos. É uma raridade. É uma raridade. Eu não fui, meus pais não foram. A minha filha hoje está sendo muito mais adulta do que eu fui. A minha neta, graças a Deus, está melhor em relação a isso, mas não quer dizer que ela também não aprisione. Todo mundo aqui aprisiona, todo mundo foi aprisionado. Nós somos um bando de neuróticos. Essa é a grande realidade. Por quê? Porque estamos presos em algum ciclo de vida. E o pior, eu tenho certeza de onde eu estou. Eu sei. Você sabe o que vem pela frente? Não, o que vem pela frente não serve. Ah, é? Por isso fica todo mundo aprisionado. E a família vai acontecendo o quê? Vão adoecendo. Os elementos da família vão adoecendo e morrendo. As relações
vão adoecendo e acabando. E o sistema também. O elemento, as relações e os sistemas. Está cheio de gente que está vivendo, não sei para quê. Não tem nem propósito, está só respirando, comendo e, sei lá, inventando alguma coisa. Daqui a pouco morre. Que relação que teve com a vida? Nada. Nada. Parece um aborto, né? Foi embora. Mas tem um monte de explicações e justificativas para dizer por que aconteceu. Não interessa, isso aqui tem alguma coisa errada. As relações, todo mundo aqui. As relações vão se arrebentando. Relações de casal vão se detonando. Escolhemos de forma inadequada, vivemos de forma inadequada e depois realmente não vai dar certo, realmente não vai dar certo. Sabe construir relacionamento? Não. Onde aprendemos a construir relacionamento? Com o relacionamento do meu pai e da minha mãe. Foi bom? Ah, foi excelente. O meu é que não dá certo. Ah, tá. Pode ter certeza que ali está complicado também. E aí a cada geração vai piorando. Conclusão, os relacionamentos vão acabando. As pessoas não sabem amar. Não sabem amar o diferente. Eu quero transformar todo mundo igual a mim. Eu só te amo se você fizer do jeito que eu quero. Isso é amor? Eu não aceito você se não for do jeito que eu quero. E o dia que ficar do jeito que eu quero, perdeu a graça, eu não quero mais saber de você. Não sei por que você perdeu a graça. Vai pro próximo. Mas do próximo diferente, que deu excitação, eu vou transformar ele igual. E quando transformar em igual, perdeu a graça. Aí vou pro outro diferente. Para transformar em igual. Vocês não conhecem essas dinâmicas loucas? É. E aí depois, não sei por que não dá certo. Você não sabe viver com o diferente? E viver com o diferente é uma evolução. Aqui, ó. Então o que acontece? Os indivíduos estão morrendo, as relações estão adoecendo e morrendo, os sistemas também, as famílias estão afundando. E o que vai sobrar? Vai sobrar só os saudáveis. A natureza não liga para isso. A vida está aqui. Você quer aproveitar a vida, aproveita. Quer funcionar do jeito que a vida funciona? Ótimo. Se não for, acaba. E nós estamos fazendo uma epidemia enorme de pessoas, relacionamentos e sistemas afundando. Dentro do sistema, família, empresas também é a mesma coisa. Vai afundando. Empresa, igualzinho. Monta uma empresa que não segue a forma saudável de uma empresa, também afunda. Ah, eu vou ter um filho, ensino meu filho a fazer coisas inadequadas na vida, ou estimulo super proteção, seja lá o que for. Não ensinei a viver? Também vai afundar. E aonde eu aprendi? Com seres que também não me ensinaram. Então, aí eu vou inventar uma vida, porque eu sei o que é a vida certa. Conclusão, isso aqui está acabando. E a natureza não está nem aí, porque a hora que vai excluindo, quem que vai sobrar? Os mais saudáveis, os que se adaptam melhor à vida. Então continua, quem não se adapta vai embora. Bom? Para que você entra numa família? Para que constituir família? Para que multiplicar a família? Porque, no fundo, é uma grande evolução. Evolução pessoal, familiar e sistêmica. Nasço numa família, eu vou ter um monte de experiências de vida que eu vou passar lá. Eu vou passar por uma série de situações. Nessas situações, os meus pais vão dar modelo do que fazer com aquelas dinâmicas que estão acontecendo. Isso é aprendizado do mundo adulto. Caí, machuquei. A minha mãe vai correndo. Você machucou! Ah! Tá tudo bem? Ah, levantou, não foi nada. Vai fazer um dramalhão? Vai largar sozinho? Vai fazer o quê? Cada detalhe desse é um aprendizado. A criança está com fome, está chorando. E agora? Drama, abandono, larga, entope de mamadeira, tudo isso aqui, ó, vê, tem um estímulo, reação, a reação, vê o que está acontecendo, isso faz parte da experiência de vida. Estou triste na escola porque meu amiguinho brigou comigo, estou com raiva, tudo isso, como é que os pais reagem, que estímulos são dados, tudo isso aqui são experiências de vida. Isso aqui vai moldando o nosso sentir, pensar e agir, que é a nossa inteligência emocional. Isso vai dando referenciais de vida para todos nós. O que nós estamos fazendo? Montando o nosso programa interno. Isso vê os nossos referenciais que afetam as nossas decisões. O que eu vou tomar de decisão? E isso vai gerar consequências. E aí, quando as consequências estiverem horríveis, adivinha o que precisa ser visto? De onde você tirou esses referenciais? E para que você está fazendo isso? E quando é que você vai parar de fazer isso? Para que você faz isso? De onde você tirou essa besteira? Não, porque a vida é assim. Casamento é assim. Porque homem é assim, porque mulher é assim, porque não sei o que lá. Ixi, um monte de conceitos idiotas. Onde você tirou esse negócio? Porque dependendo do referencial que você tem, você vai tomar a decisão, o que é certo, o que é errado, o que é mais adequado, e aí vai ter consequência. É só olhar para o mundo aí fora, pega qualquer jornal e dá uma olhada e vê as consequências da nossa sociedade. Está tudo lá. Festival de problemas. E o pior é que quanto pior fica, mais fortalece referenciais doentios. É uma coisa mais louca. Ao invés de ficar saudável, fica mais doente ainda. Mano. Bom, quer ver? Níveis de prazer. Evolução pessoal. Níveis de prazer. Vocês têm noção do prazer que é casar? Às vezes o prazer do casar acho que é só do lua de mel. Hoje em dia nem lua de mel tem, porque já trepa antes, né? Tem o prazer da sexualidade, é? Aliás, prazer da genitalidade. Sexualidade tem a ver com vínculos, com amor. Por isso sexualidade é amor. Não, é amor ou sexo? Que maluquice é essa? Sexo é amor. Só que é um amor de uma outra fase de vida. Porque assim, ou eu tenho sexo ou eu amo. Então, quer dizer, a pessoa que eu trepo, eu não amo. A que eu amo, eu não trepo. É isso? Então é minha mãe e a mulher lá fora. Deve ser, né? Amor é com a minha mãe, sexo é com a mulher lá fora. Aí depois pergunta se vai dar certo o casamento. Porque eu amo mesmo a minha mãe. Ou a mulher ama o pai. O homem é só para descarregar a sexualidade. Porque amor é do meu pai. Gozado, né? Você não pode amar quem você trepa, né? Por quê? É uma coisa esquisita, né? Depois que é montar uma família. Como é que você monta uma família? Se não tiver sexualidade, não tem família. Gozado, né?
Uma coisa louca, né? Sexualidade é para formar vínculos. Eu vou falar mais sobre isso depois. Mas está aqui. Níveis de prazer. Prazer em me relacionar com uma pessoa diferente. Adivinha com quem eu tenho excitação sexual? Com uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente. Até quando estou me masturbando, eu estou pensando em mim ou estou pensando em outra pessoa diferente? E vivendo situações diferentes, fantasias malucas. Ó, tudo é diferente. É o diferente que traz excitação. Diferente traz excitação. O igual traz rotina. Daqui a pouco enche o saco. Diferente traz excitação.